estamos aqui nessa noite, mediante uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca do profeta Elias. Elias, ele é conhecido como profeta do fogo. Elias é conhecido como profeta que abre céu e como profeta que fecha céu. Alguns intitulam Elias como o leão dos profetas. Bem verdade é que Elias, ele foi usado por Deus de uma forma poderosa e de uma forma extraordinária. Mas nem sempre fora assim na vida deste profeta, pois a Bíblia diz que Elias, o tisbita, de uma cidade por nome Tisbé. Tisbé era uma cidade tão pequena, Tisbé era uma cidade tão pacata, que ela não existia no mapa geográfico de Israel. Ou seja, Deus, ele vai levantar um homem de uma cidade pequena, de uma cidade pacata, para mudar o curso de toda uma geração. Vendo que o rei, ele foi escolhido pelo povo para guiar o povo pediu a Deus o rei, e Deus lhe deu reis para reger o povo na face da terra. Perceba que o rei da vez aqui é Acabe, e Acabe, ele vai fazer tudo para desagradar ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que tudo que Acabe fez fora para desagradar ao Senhor. Acabe, ele fez altares a Baal. Acabe, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E tudo que ele fez foi para desagradar ao Senhor dos exércitos. Ele cria que por causa de Baal e por causa de Azera, me ajuda só no retorno, por causa de Baal e por causa de Azera, a chuva descia sobre a face da terra. Ele acreditava que por causa de Baal e por causa de Azera, a colheita era bem sucedida sobre a face da terra. Aí Deus levanta um profeta para cortar o mal pela raiz. O que eu acho interessante, que Deus vai buscar esse profeta em Tisbé. Deus vai buscar este profeta na cidade pequena. Parece que eu vejo Elias na cidade pequena profetizando: assim diz o Senhor. Parece que eu vejo Elias profetizando em Tisbé: assim diz o Senhor. Porém, a Bíblia diz que ele sai de Tisbé e ele vai agora profetizar no palácio. Quando ele chega no palácio, ele vai profetizar segundo a sua própria palavra. Elias está olhando para aquele cenário e está dizendo: segundo a minha própria palavra, não cai gota de água e não cai orvalho sobre a face da terra. O que me chama a atenção nesse cenário aqui, porque para ser profeta nesse cenário aqui, a profecia deveria ser cumprida na sua boca. Não é como os dias atuais, que o camarada sobe no monte, coloca um vestidão branco, um cajado na mão, se intitula profeta e fica mais de 1000 seguidores acompanhando aquela live. Não é assim. Profeta naquela época, para ser profeta de Deus, a profecia na sua boca tinha que ser cumprida. Parece que eu vejo os 850 profetas olhando para Acabe e diz: Acabe, fica tranquilo, porque este profeta aí, por nome Elias, nós não sabemos nem de que buraco ele saiu. Parece que eu vejo eles dizendo: a profecia é mentirosa, a profecia não vai se cumprir. Mas sabe o que me chama a atenção? É que passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano, já se fazem 3 anos e 6 meses e não cai uma gota de água.
e nem orvalho sobre a face da terra. Eu vou liberar algo aqui. O grandão está na casa e está dizendo: a minha profecia é verdadeira. Quando Deus fala, Deus cumpre. Tem uma geração por aí dizendo: Deus falou e Deus não cumpriu. Não. O Deus que eu sirvo não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele cumpre. Eu não sei qual foi a mensagem que Deus te entregou, mas Ele está na casa e está dizendo: a promessa está. Me ajuda a pregar nessa noite. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: se foi Deus que falou, diga para ele: vá dormir tranquilo, porque Ele vela pela sua palavra. O texto diz que por causa da profecia, Elias não vai ser convidado, irmão, igual a pastora Brenda vai fazer daqui a pouco, me convidar para comer galinha caipira. Não. Elias não foi convidado para as melhores churrascarias da região, também não. A Bíblia diz que após a profecia, o decreto é: nós vamos arrancar a cabeça desse profeta. Ele não foi para o spa, ele não foi para os melhores hotéis, mas Deus olha para Elias e diz: Elias, você precisa se esconder, porque tem uma geração inteira querendo arrancar a sua cabeça. A Bíblia diz que Elias agora, ele vai se esconder no Querite. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Porque no Querite ele está sozinho, porque não tem como se esconder em meio a uma multidão. Elias está escondido, está se sentindo solitário. Parece que eu vejo Elias olhando para frente, parece que eu vejo Elias olhando para trás, parece que eu vejo Elias olhando para um lado e para o outro, e não tem ninguém para lhe socorrer, e não tem ninguém para lhe ajudar. Mas parece que eu vejo a voz de Deus dizendo: Elias, levanta a cabeça, rapaz. Quando Elias levanta a cabeça, ele percebe que na sua direção vem um corvo voando, trazendo pão e trazendo carne, trazendo pão e trazendo carne. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: levanta a cabeça, porque o céu já está em movimento. O grandão está na casa e está dizendo: o céu já está em movimento, o céu já está em movimento, o céu já está em movimento. Quando eu olhei para isso aqui, pastora Brenda, eu entendi algo muito profundo, porque na mitologia o corvo, ele é tido como um animal de agouro. O corvo é como se fosse um animal que estivesse saindo do mundo dos mortos, entrando no mundo dos vivos, para pegar quem está vivo e levar para o mundo dos mortos. Na mitologia, o corvo aqui é um animal de agouro. O corvo não é da família do urubu, porque o urubu, ele se alimenta apenas de carniça, e o corvo, pastor Daniel, ele se alimenta de carniça e de carne fresca. A pergunta é: por que o corvo não comeu a carne e não comeu o pão? A resposta é muito simples: porque aquilo que Deus preparou para você, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega. Eu vim aqui nesta noite carregado de Deus, dizer para alguém: fica tranquilo, porque o que é céu e ponto. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: ninguém vai tocar no que é teu. Diga: ninguém vai tocar no que é teu. Ninguém vai tocar no que é teu. Então o corvo tem que levar o pão e a carne, porque o pão e a carne tem dono, é de Elias. Agora pensa comigo: Elias está escondido, está com medo de perder a cabeça. Ele está com medo porque ele está debaixo de ameaça de morte. Daqui a pouco chega o corvo. Eu disse que o corvo na mitologia
dia era tido como animal de agouro, mas a presença do corvo ali tinha uma mensagem. Parece que eu vejo o corvo dizendo: Elias, vai dormir tranquilo, porque ninguém te mata, rapaz. Ninguém te mata, porque o animal de agouro estava trazendo pão e estava trazendo carne. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque até quem estava querendo agorar a tua vida vai ter que ver o teu sucesso. Até quem estava dizendo que você ia morrer vai ter que trazer a mensagem dizendo: Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Elias está escondido. Aonde, pastor? No Querite. A palavra Querite significa cortar e colocar no tamanho certo. Eu disse que Elias está em Tisbé. Em Tisbé, a profecia de Elias é: assim diz o Senhor. Em Tisbé, a mensagem de Elias é: assim diz o Senhor. Na cidade pequena, a mensagem de Elias é: assim diz o Senhor. Só foi Elias subir um degrauzinho de nada, que ele bate a mão no peito e diz: segundo a minha própria palavra. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo: tá bom, Elias, eu vou cumprir pelo espaço de tempo, mas já já eu te jogo no Querite, porque eu não quero profeta grandão, eu não quero profeta soberbo, eu não quero profeta que está se achando a última Coca-Cola do deserto. Então eu vou te pegar, vou te jogar no Querite, porque eu vou te cortar e te colocar no tamanho. Querite significa cortar e colocar no tamanho certo. Deus também não quer aquele tipo de crente, irmão, que fica só: coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, fica pelos cantos choramingando. Ele está na casa e está dizendo: eu não quero profeta grandão e não quero profeta pequeno. Pastor Daniel Alves, que tipo de profeta que Deus quer? Do tamanho certo, do tamanho certo, do tamanho certo. Será que você tem coragem de olhar para alguém que está do teu lado e dizer: esta é a noite que Deus te coloca no Querite e tu vai ficar do tamanho de Deus, do tamanho de Deus, do tamanho de Deus. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou colocando alguém no tamanho certo. O corvo traz pão, o corvo traz água para o profeta. E o texto diz que passa-se alguns dias. E quando passa-se alguns dias, o ribeiro se secou. O ribeiro se parece com alguém. Me pergunta quem? Você. O ribeiro de Querite aqui se parece com você e comigo, porque nós somos como o ribeiro do Querite. Se a chuva de Deus não descer em você, tu seca. Se a chuva de Deus não descer em você, tu seca. Se a chuva de Deus não descer em você, tu seca. É por isso que está cheio de gente aí, irmão, que não sente nenhum arrepio na espinha. Ele vem para o culto desse e diz: não gostei da mensagem, não gostei do louvor e não gostei do culto. Sabe por quê? É porque já faz muito tempo que não está chovendo na tua vida. Tu está seco e ainda não percebeu, mas o grandão está na casa e está dizendo: se você quiser, tem uma abundante chuva descendo nesta casa. O ribeiro se seca.
Deus dá uma ordem a Elias dizendo: Elias, sai daí, vai para Sarepta, porque lá eu tenho dado ordem a uma viúva para que cuide de ti. Irmão, só se tiver problema de juízo, porque o cenário aqui é complicado. A Bíblia diz que o órfão e a viúva tinha que ser cuidado pelo sacerdote. Aí Deus vai na contramão da lógica e diz: pode ir, porque eu já preparei uma viúva para cuidar de ti. Elias não hesita a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele vai. Só que quando ele chega lá, a Bíblia diz que a viúva está catando o cavaco. Elias olha para aquela mulher e diz: traga-me um copo com água. A mulher olha para ele e diz: sim, Senhor. Quando ela vai buscar o copo com água, Caio, ele olha e diz: traz também um pedaço de bolo para mim. A mulher olha e diz: vive o Senhor teu Deus, que eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um pequeno bolo para mim, para o meu filho, ambos iremos morrer. Aí o profeta olha e diz: negativo, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Olha o querite funcionando na vida do Elias. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Pastor Daniel, o que significa isso? Aonde tem profeta, a escassez tem que ir embora. Aonde tem profeta, as coisas são mudadas. Acontece a multiplicação. Você conhece a história do profeta Elias? Elias é cuidado por esta mulher. Porém, Elias agora decide apresentar-se diante de Acabe. A seca aqui é tão grande que até o rei está caçando água. Elias decide se apresentar. E o texto diz que ele desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Quando Elias chega no cenário, a palavra de ordem de Elias é para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Baal for Deus, pode servir Baal. Mas se Deus for Deus, se o Senhor for Deus, é tempo de prestar honras a Deus. O texto diz que eles aceitam o desafio. Cada quem pega um novilho. E agora os profetas de Baal vão primeiro, porque Elias olha e diz: vão primeiro, porque vocês são muitos. Aí a Bíblia diz que eles apresentam sacrifício. Eles começam a clamar de manhã até meio-dia, e não houve som e nem barulho nenhum acerca de Baal. Elias nesta altura já está zombando deles, dizendo: grita mais alto, porque ele é um Deus e pode estar dormindo. Grita mais alto, porque ele é um Deus e pode estar viajando. A Bíblia diz que não sai som nenhum a saber acerca de Baal. Sabe por quê? Porque o Deus deles é o Deus que está registrado no Salmo de número 115. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. De contrapartida, o Deus que você serve, ele tem pé e anda. Pastor, me prova na Bíblia. A Bíblia diz que o vento era ao contrário. Os discípulos estão dentro do barco desesperados. Daqui a pouco quem chega? Jesus, caminhando por cima das águas, porque ele tem pé e ele anda. Quem é que não se lembra? Ele desce do monte, tem um camarada coberto de lepra, olha para Jesus e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: eu tenho mão. Estendeu, tocou no leproso e o leproso foi purificado.
O Deus que você serve, Ele tem ouvido e ouve, porque Isaías disse: os meus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a tua oração. O Deus que você serve, Ele tem olhos e vê, porque no livro de Apocalipse está escrito que os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Olha para alguém que está do teu lado e diga: o teu Deus está vivo, o teu Deus está vivo, o teu Deus está vivo, o teu Deus está vivo. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. Não sai nenhum som, Aleph. Eles desistem, porque essa altura aqui eles estão se martirizando, irmão. Se martirizando. Uma espécie de lanceta, estão batendo sobre as costas, o sangue está voando para tudo que é lado. Baal, nada. Aí Elias diz: agora é minha vez. O texto sagrado diz que a primeira coisa que Elias vai fazer é restaurar o altar que estava quebrado. Porque Elias não é bobo. Elias sabe que o fogo de Deus não desce em altar quebrado. Elias sabe que o altar tem que estar consertado. Escrito está: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A essa altura do campeonato, o altar está quebrado, não tem fogo no altar. Aí a Bíblia diz que Elias começa a restaurar o altar. Quando Elias restaura o altar, ele pega o novilho, coloca sobre o altar. Aí ele dá uma ordem dizendo: olha, jogue água sobre o altar. Joga a primeira vez, joga a segunda vez, joga a terceira vez. O altar está encharcado de água. Aí Elias olha para o céu e diz: Senhor, para que esse povo saiba que não é segundo a minha palavra, para que esse povo saiba que eu não tenho poder de nada e nem autoridade nenhuma, mas para que esse povo saiba que o Senhor me levantou como profeta. Desce fogo, Jeová! A Bíblia diz que o fogo desceu, irmão. Consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a água. E o povo gritou em alto e bom som, dizendo: só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo nesta noite? Só. Mais uma vez. O ensaio ficou ruim. Pode ficar melhor, vamos lá? Elias olhou para o cenário e disse: tem mais. Lance mão de cada um profeta de Baal. Vai morrer todo mundo. Elias pegou a espada, levou-os para Quizon, e o texto diz que matou todos os profetas de Baal. Sobrou ninguém. Sobrou nenhum. Acabe volta para casa arrasado. Quando ele chega em casa de Jezabel, Elias matou os profetas tudo. Elias passou a espada nos profetas tudo. Jezabel olha, manda chamar um mensageiro, e manda o mensageiro entregar uma mensagem a Elias: assim me faça os deuses e outro tanto, se amanhã eu não fizer com você como você fez aos profetas. A mensagem é tão maligna, a mensagem é tão pesada, que o Elias, o profeta que ora e desce fogo, o Elias que ora e o céu se fecha,
O Elias que ora e o morto ressuscita. Recebe aquela mensagem e se torna alguém desanimado, se torna alguém covarde, se torna alguém medroso. O texto diz que ele recebe a mensagem e vai caminho de um dia para o deserto. Porque existe mensagem que é assim, irmão, que quando ela chega no nosso coração, nos coloca para baixo, nos coloca no chão, nos coloca na lama. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui, que o diabo afrontou na tua cara. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui, que o diabo falou que ia acabar com a tua vida, que ia acabar com o teu casamento, que ia acabar com o teu ministério. E quem sabe você está como Elias, querendo desistir de tudo. Elias não estava com depressão, mas Elias estava com sintomas de uma pessoa depressiva. Porque o primeiro sintoma de uma pessoa depressiva é querer ficar só. E uma pessoa em sã consciência jamais quer ficar só. Ninguém quer ficar só. Ninguém quer ter uma vida solitária. Só que Elias olha diante dessa mensagem. Me ajuda só no retorno para me terminar. Irmão, sofri lá em Caldas Novas, misericórdia. 6 dias pregando assim. Entra na piscina e vai pregar, misericórdia, irmão. Acabou com a garganta. Amém. E o profeta é barulhento, eu sei. Me aguentei só mais um minutinho para me terminar essa mensagem. O Elias, ele está com sintoma de uma pessoa depressiva. Ele olha para o moço e diz: fica-te aqui. Tão verdade que ele não queria ficar sozinho, que quando ele fala a mesma mensagem para Eliseu, Eliseu diz assim: de maneira nenhuma eu vou te deixar. E ele não fala nada. Por quê? Porque ele não queria ficar só. Ele deixa o moço e vai. Aí ele vai caminhando, e no meio do caminho ele demonstra a segunda expressão de uma pessoa depressiva. Porque ele olha e diz: já basta, Senhor. Porque uma pessoa com depressão, ela deixa de querer fazer aquilo que ela mais ama. Um dos sintomas da depressão é a pessoa deixar de fazer aquilo que mais ama. O que Elias mais amava fazer? Profetizar. Só que Elias está olhando para o Senhor e está dizendo: já basta. Terceiro, Elias clama e diz: eu não sou melhor do que os que me antecederam. Sabe o que é isso? Espírito de inferioridade. A pessoa em depressão, ela fica com espírito de inferioridade. E para acabar a conversa, Elias grita e diz: eu quero morrer. O pior estado de uma pessoa depressiva é desejar a morte. A Bíblia diz que ele caminha um dia, ele diz que já basta. Ele pede no seu ânimo a morte. O texto diz que ele deita debaixo de um pé de zimbro. E a Bíblia Sagrada diz que ele dorme um profundo sono. Quem está olhando para Elias debaixo do pé de zimbro está dizendo: acabou. Quem está vendo o profeta debaixo do pé de zimbro está dizendo: já era. Quem está olhando o profeta debaixo do pé de zimbro está dizendo: não tem mais jeito. Sabe qual é o problema dessa geração? É que pega o pior momento da nossa vida e diz: já era, acabou, não tem mais jeito. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer que esse momento de crise, esse momento de caos, esse momento de
de dificuldade não define quem é você na presença de Deus. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está passando o pior momento da sua vida. Alguém está dizendo: vai chutar o pau da barraca, vai parar de pregar, vai parar de profetizar, vai parar de pastorear. Mas o grandão está na casa e está dizendo: este momento de crise não define quem é você. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: esse momento de crise não define quem é você na presença de Deus. Esse momento de caos não define quem é você na presença de Deus. Esse momento de provação não define quem é você. Você já deve ter ouvido essa frase. Dessa situação aí, se levanta nunca mais. Só que eu vou repetir em alto e bom som para você entender. Esse pé de zimbro não define quem é você na presença de Deus. O texto diz: e ele mesmo foi para o deserto. Sabia que tem provação que é você mesmo? Está no texto aqui, ó. E ele mesmo. Deus mandou Elias ir para o Querite. Deus mandou Elias profetizar para Acabe no palácio. Deus mandou Elias ir para Sarepta. Deus não mandou ele ir para o deserto. O texto diz: e ele mesmo foi. Já que você foi, Elias, a responsabilidade é tua. Porém, quando eu olhei para isso aqui, irmão, a pergunta que eu fiz para o texto foi: o que fazer com um profeta dessa forma? Porque Elias aqui é conhecido como profeta do fogo. Elias aqui é conhecido como profeta que abre céu, que fecha céu. É um profeta poderoso na presença de Deus. Só que agora ele está debaixo de um pé de zimbro e desejando a morte. Ele está desejando a morte. Elias está se escondendo de Jezabel. No GPS de Jezabel, Elias desapareceu. Mas no GPS de Deus, Deus está olhando e está dizendo: eu ainda estou te vendo, profeta. 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 Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está tentando se esconder da chamada, está tentando se esconder daquilo que Deus tem na tua vida. Quem sabe você se escondeu da pastora presidente, se escondeu da pastora Brenda, mas o céu me trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Deus estava vendo ele. Deus encontrou o profeta fujão. Como você trataria alguém assim, irmão? Um fugitivo, com uma mensagem de exortação. Porque tem muita gente que diz assim: cria vergonha na tua cara, rapaz, né? Te posiciona, rapaz. Elias, um dos maiores profetas, agora está debaixo do pé de zimbro. Deus poderia ter descido lá e dado uma chacoalhada no profeta. Só que o texto diz que Deus desceu lá e tocou no profeta. Deus apenas tocou no... Ele estava dormindo, mas Deus apenas tocou. Mateus capítulo de número 25 diz que
todas as virgens dormiram. O que foi usado para ela despertar? Diz o texto: e deu-se um grito, aí vem o noivo. Porém ele está dormindo e Deus apenas tocou. Enquanto ele estava dormindo, Deus apenas tocou. Tu te lembra daquela mulher? Saiu de casa dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua vestimenta. Se a mulher toca e se torna purificada, imagina quando ele toca. Eu disse e vou repetir: o homem está coberto de lepra. Olha para ele e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olhou e disse: eu quero. Estendeu a mão e tocou no leproso. Quando ele tocou no leproso, a Bíblia diz que o leproso foi purificado. Quem é que não se lembra? Tem uma criança que morreu e está sendo velada, e o cortejo está levando ele para ser enterrado. Jesus chegou e tocou no esquife. Quando ele tocou no esquife, o enterro parou e o morto teve que se levantar. Eu vim aqui debaixo da autoridade da mão do cordeiro dizer para alguém: ele vai te tocar nessa noite. Ele vai te tocar nessa noite. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: olha o meu toque aí agora. 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 Olha o meu toque. Olha o meu toque. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou te tocar. Ei, o sal camaceu ele para camassuri comandaraia. Aquilo que parece impossível para você, ele está presente nesta reunião e está dizendo: é só um toque, é só um toque, é só um toque, é só um toque. Deixa eu ver se alguém pega. O texto diz que ele dá um toque. O toque de Deus despertou o profeta. Eu vou profetizar, pastora Brenda. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou tocando em alguém aqui nessa noite. Eu estou tocando em alguém aqui nessa. Alguém que já tinha desistido do ministério. Alguém que já tinha desistido da chamada. O grandão está na casa e está dizendo: olha, eu te tocando nessa noite. O anjo tocou. E disse: levanta. Deus não tem negócio com quem quer ficar caído. Deus não tem negócio com quem quer ficar prostrado. Deus não tem negócio com quem quer ficar no chão.
Deus não tem negócio com quem quer ficar na lama. Pastor, eu só acredito se o senhor provar na Bíblia. O texto sagrado diz que o filho pródigo, ele estava envolto entre os porcos, a sua vestimenta está suja, ele não tem mais sandália nos pés, ele já perdeu o anel do seu dedo e a sua vestimenta está toda impura. Só que quando ele olha para aquele cenário, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque na casa de papai há abundância de pão. Quem é que não se lembra de Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, o Senhor olha para ele e diz: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Ele pega Ezequiel no capítulo 1 e leva para o capítulo de número 37. Ezequiel narra no seu livro dizendo: enquanto eu profetizava, se colocou de pé um exército grande e extremo. Jesus entra dentro da casa do Jairo. A Bíblia diz que a menina está morta. Parece que eu vejo a dona morte olhando para Jesus dentro daquela casa e dizendo: Jesus chegou atrasado, porque eu cheguei primeiro e a menina já está morta. Parece que eu vejo Jesus